Então, vai ser o capítulo 12, a vida espírita ou espiritual, né? A partir do perfeitamente lógica ocorrência da multiplicidade das cidades e colônias espirituais no mundo das causas. Lembrando um pouquinho do que a gente viu semana passada, nessa primeira parte aqui, sobre a vida espírita ou espiritual, a gente viu que a Joana, ela comenta sobre que a vida na Terra, né, as edificações, as paisagens, é uma vida muito similar, só que mais condensada em relação à vida espiritual, mas que é como uma cópia, é praticamente, né, o que a gente tem aqui, a gente tem no plano espiritual também. Então, que vão existir cidades, né, vão existir vilas, uma variedade aí de postos de socorro, círculos espirituais, a gente falou também daquelas colônias, né, aquelas colônias, aqueles postos de socorros, então, existe como cidades aí para atendimento, com diversas finalidades, dependendo da localidade que esteja, né? Lembrando que sempre tem aquela ideia, né, que a gente até vem das religiões, a questão de inferno, né, purgatório, o céu, né, e assim, e a gente entende que existem, então, regiões aí correspondentes, né, o Espiritismo nos traz isso. Até a Marli comentou também sobre algumas regiões, né, eu vi que ela citou semana passada também no livro do EAD, né, o livro 5 no roteiro 22 também traz um pouco dessa classificação, né, daquelas regiões trevosas, né, as regiões mais inferiores, depois tem os umbrais, né, que são verdadeiros purgatórios, e aí eu trouxe um pouquinho mais, que acho que eu não me lembro se você trouxe tudo, Marli, aí eu encaixei um pouco mais aqui falando das colônias mais superiores também, para a gente dar mais uma lembrada aí nessas características do mundo espiritual, né? E aí, vamos aqui no livro, então, ó, a gente parou ali, né? Perfeitamente lógica a ocorrência da multiplicidade das cidades e colônias espirituais do mundo das causas. Eu fiquei pensando aqui, né, não sei se vocês concordam, que essa parte aqui de cidades, colônias espirituais, essas regiões aí, é muito bem relatada nos livros de André Luiz, né? Verdade. Tem muita coisa, quase todos os livros, né, ele descreve detalhadamente as regiões, a localização, onde se encontra, tem muita coisa interessante, né, que a gente consegue aprender e ter noções de como é esse mundo espiritual, né, ele complementa, enriquece muito, né, o próprio livro O Céu e o Inferno, né, do Allan Kardec, que também traz características aí, né, e condições para a gente entender esse ambiente, seja um ambiente até interno nosso, né, porque às vezes o céu e o inferno tá aqui mesmo, né, tá dentro da nossa própria consciência, né. Então, olha lá, ela começa falando aqui do apóstolo Paulo, que em desdobramento mediúnico expressivo, ele foi arrebatado até o terceiro céu, ao paraíso, e ouviu palavras indizíveis, conforme anotou expressiva cópia de ensinamentos que inseriu na sua oportuna segunda epístola aos Coríntios, que é no capítulo 12, versículo 2 e seguintes, que essa epístola, ou carta, né, que ele escrevia, era rica de advertências, de espiritualidade e edificações morais. Então, ele escrevia a determinadas pessoas, determinadas igrejas, né, daquela época, para dar aconselhamentos, para trazer informações, né, orientações para aqueles cristãos ali. Orientar mesmo de longe, né, ele mandava essas cartas, essas epístolas, né. E aí, ó, eu fui ver lá, vou projetar aqui para vocês, novamente, aquele PowerPoint, que é sobre, aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo passar, peraí.
Essa do terceiro céu aqui, para a gente entender, né? Por que eles usam esse termo? Desculpa, passou um pouquinho. Por que eles usam esse termo, terceiro céu, né? O paraíso, se refere ao paraíso, né? E aqui, ó, no Coríntios, capítulo 2, segunda carta, né? Aos Coríntios, no capítulo 12, então, tem esse título aqui, ó, A Visão Celestial, o Espinho na Carne. Então, eu trouxe só um trechinho, ó, porque a linguagem é bastante difícil às vezes, né? O capítulo 12, o primeiro versículo, em verdade, que não convém glorificar-me, mas passarei a visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, olha a confusão aqui, né? Foi arrebatado até o terceiro céu. Então, é como se ficasse até confuso. Eu fui em corpo, né? Porque a situação é tão viva, é tão real. Será que ele estava em corpo? Ele estava fora do corpo, né? Tem essa colocação aí do terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que o homem não é lícito falar. De um sim eu me glorifiquei, de um assim me glorifiquei eu, mas de mim mesmo não me glorificarei, senão nas minhas fraquezas. E aí tem uma continuidade da carta, né? Tem várias finalidades essa carta aos Coríntios aí. Mas ele teve esse arrebatamento. Ele foi para esse local, né? A esse paraíso, esse terceiro céu e o paraíso. Só para vocês terem uma ideia, que eu peguei do EAD também, daquela Cristianismo e Espiritismo, que é o livro 1. Então, nessa carta que não está completa aí, né, a gente só colocou o comecinho, síntese dos principais ensinamentos da segunda epístola aos Coríntios. O caráter do ministério cristão, o que ele queria passar, né, de informação nessa carta? O caráter do ministério cristão, as atribulações decorrentes da divulgação do cristianismo, as tribulações, né, a necessidade do bom ânimo, deter nas coisas espirituais e o cuidado com falsos profetas. Então, a epístola é bem longa, tem várias informações que são passadas, mas ele declara que ele teve um arrebatamento, né? Ele foi buscar informações nesse terceiro céu. E aí, para a gente entender exatamente do que está se referindo esse terceiro céu, né? É uma região superior, como que isso pode ser entendido aqui por nós? Então, lá do livro Céu e Inferno, no capítulo 3, quando Allan Kardec fala sobre o céu, né, quando ele vai caracterizar, ele coloca assim, ó, em geral, a palavra céu designa um espaço indefinido que circunda a Terra, e mais particularmente, a parte que está acima do nosso horizonte. Vem do latim, a palavra céu, né, vem do coelum, formada do grego koilos, que quer dizer côncavo. Então, o céu, ele é côncavo, né? Ele é abaulado, ele não é reto, né? Então, ele é aquele abaulamento que a gente vê, por isso o céu, a origem da palavra vem daí. Então, ele parece uma imensa concavidade. Os antigos acreditavam na existência de muitos céus sobrepostos. Olha que interessante. Da matéria sólida e transparente. Então, é transparente, porque a gente vê o sólido, a gente vê o céu como, né, essa transparência, mas teria uma matéria e vários céus, um acima do outro, formando, então, esferas concêntricas e tendo a Terra no centro, né? Então, seriam esferas ao redor da Terra. Segundo a opinião mais comum, havia 7 céus. E daí a expressão, estar no 7º céu, que seria o mais alto, seria o paraíso. Algo nesse sentido. Tá? Então, esse 7º céu, às vezes a gente ouve falar dessa forma mesmo. Exprimindo, então, o 7º céu, seria a perfeita felicidade, seria o local de felicidade, um paraíso, né? Entretanto, ó, o Kardec, ele nos traz que algumas culturas, por exemplo, os muçulmanos, admitem novos céus, 9 céus, em cada um dos quais se aumenta a felicidade dos crentes.
Então, vai aumentando e vai sendo cada um mais feliz do que o outro, cada céu. O astrônomo Ptolomeu contava 11, ó, vai aumentando os céus, e denominava o último céu de Empírio, por causa da luz brilhante que nele reina. É este ainda hoje o nome poético dado ao lugar da glória eterna, o Empírio, então seria esse paraíso aí, né? Só para a gente ver, esse Ptolomeu, o Kardec fala que ele viveu em Alexandria, no Egito, no 2º século da era cristã. Então, depois de Cristo aqui, ele viveu, foi um profeta, né? Como é que ele coloca aqui, meu Deus? Astrônomo. Astrônomo, né? Tá? E o que é o terceiro céu? Porque aí aqui a gente viu, né? E agora? Tem 7, tem 9, como é que a gente fica, né? Na teologia cristã, reconhece 3 céus. O primeiro é o da região do ar e das nuvens. O segundo, o espaço em que giram os astros. Como é que vai definir isso, né? Pensa a quantidade de astros. E o terceiro, para além deste, é a morada do Altíssimo. Então, se Paulo foi para o terceiro, ele estaria aqui, segundo a crença, né, cristã, é uma habitação que contempla face a face Deus. Então, é a morada de Deus, né? Morada do Altíssimo. Então, seria um plano, o plano superior maior aí, que poderia ser considerado, esse terceiro céu. Então, isso é uma concepção, por isso que ele coloca nessa carta, né, aos Coríntios, é uma concepção, né, uma coisa que foi caracterizado dentro da teologia cristã, porque se você for ver outras, né, outras religiões, outros credos ali, você vai ver que tem outra forma de caracterizar esse céu, né? Deixa eu só ver aqui, ó. A Jane, quer falar, Jane? Simone, deixa eu te perguntar, tem alguma coisa a ver a questão dos 7 planos espirituais que a gente estuda lá, da crosta terrestre, umbral médio, até chegar ao plano superior? Eu acredito que uma São coisa encaixa 7, na né? outra, né? Uma coisa encaixa na outra, na verdade. Aqui no livro do EAD, a gente vai ver um pouquinho aqui também, como é que o Espiritismo traz esses locais, né? Não fala, aqui no EAD, acho que ele não traz, não vi nada sobre céu, né? Mas assim, com o termo céu, mas traz aqui a questão das regiões, das colônias, dessas Sim. áreas aí. A gente vai ver aqui um pouquinho. Que um pouco foi, eu não trouxe tudo, tá? Vamos dizer assim, eu não trouxe o 7, vamos falar assim, né? Mas que a gente podendo fazer Eu essa pesquisei analogia. aqui no Google, se você quiser que eu diga aqui só a título de, aí quem ficar na dúvida, né, para depois buscar. Ó, uma é o abismo, então imaginamos a Terra aí cortada no meio, então no meio é o abismo, né, que é a crosta umbral inferior. Aí nós temos a 2, que é umbral de encarnados, a 3, umbral dos desencarnados, a 4, que é umbral médio, onde se situam as cidades astrais hospitalares, então a partir do 4 nós já estamos acima, saímos da crosta, né, digamos assim, do meio da terra, né, do solo, nós já onde tem os estamos na encarnados, parte... né? Talvez onde estão encarnados ainda, né? Sai daí, né? Isso. Você fala. Isso. Aí logo acima vem o umbral médio, onde estão as cidades, né? As colônias espirituais. O 5º é o plano astral mediano, onde estão as cidades das ciências, onde nós vemos lá são vários estudos, né, que tem nesses locais. Se não me falha a memória, acho que nosso lar fala um pouco. Lá tem os ministérios, né? Então, no nosso lar, imaginamos esse local como várias ciências que ficam nessas zonas. E nas 6 e 7, que é o plano astral superior, que ficam os espíritos já puros, né, crísticos. Isso. Então, aqui traz também alguma coisinha que dá para a gente comparar com essa que você trouxe. Essa fonte é do quê, da Jane? Da onde que...
De É que do livro? Google que eu trouxe, Doutrina Espírita e os Sete Planos Espirituais. Mas tem material mais completo, tá? E tem do Aham, ESG também, né? tem no ESG, né? No ESG tem. Aham. Então, de uma forma ou de outra, dando nomes diferentes, né? Mas são essas mesmas localidades. Eu acho que a gente pode imaginar mesmo assim como camadas, né? Como estratos, né? Para a gente tentar entender. Não sei se dá, né? Para classificar exatamente assim. Mas, ó, por exemplo, aqui no EAD, né? Que eu trouxe já acima do umbral, que seria acima daquela, acho que quarta região que você falou ali. Uhum. Então, aqui, nesse pedacinho que eu trouxe do EAD, ó, acima do umbral, situada numa região fronteiriça de transição para os planos superiores, encontram-se cidades ou colônias de transição, como o nosso lar, que fica sobre a cidade do Rio de Janeiro, né, nosso lar, né? Sim. Então, quer dizer, subindo, então, para a gente tentar imaginar essa posição aí, mais acima do umbral, ó, colônias de transição. Comunidade onde o espírito André Luiz passou a viver após sua última encarnação. Outra colônia de transição conhecida é Alvorada Nova, né? Então, dá esse nome de cidades ou colônias de transição nessa localidade. Nessas comunidades, o sofrimento ainda se faz presente, mas os seus habitantes de evolução mediana são mais esclarecidos. Essas cidades desenvolvem atividades gerais, como as demais que se lhe assemelham, e específicas, de acordo com a necessidade ou interesse dos seus dirigentes, né? Então, aqui já está falando um pouco acima do umbral, né? Umbral seria um purgatório mesmo, né? Essas regiões umbralinas ali. O umbral fica bem próximo da crosta terrestre, né? Mesmo, Aí, um contato com a gente aqui, né? O que dá a entender, tem assim. Até o nosso lar fica no umbral, né? mas o nosso lar já fica Acima, né? acima do umbral, né? A região fronteiriça, ele diz ali, né? Aqui coloca como região fronteiriça, né? É bem Acima do próximo. umbral, né? Por isso Agora que a tem. gente lembra aquela cena, aquela paisagem, aquela cena que aquela mulher vai bater no portão, né? E que pedindo socorro, pedindo para que a abra os portões para ela adentrar, e não é permitido. E André Luiz pergunta, mas por que vocês não vão deixar? Ela está pedindo socorro, está pedindo em nome de Deus. Ela fala assim, aí que ele fala, aguça a sua visão espiritual e veja o que é essa mulher. Na verdade, ela não estava arrependida, e ela vinha justamente dessa região umbralina pedir socorro ao nosso lar, né? Então, a gente vê que, pelo que a gente entende, assim como o umbral, essa região umbralina, influencia diretamente a nós que estamos aqui encarnados, elas também tentam influenciar essas cidades espirituais, como o nosso lar, que está bem numa região, vamos dizer, na fronteira ali, né? É bem isso mesmo. Parece que os livros de André Luiz, eles dão uma retratada melhor, uma detalhada melhor mesmo nisso, né? Quer ver, ó? Eu acho que eu trouxe até mais algumas aqui, ó. Acima das colônias de transição, localiza-se as comunidades superiores, habitadas por espíritos muito mais esclarecidos, totalmente devotados ao bem e ao progresso humano. Então, chama de comunidades superiores, né? Depois dessas colônias e cidades de transição. Aí tem, ó, muito mais esclarecidos para nós espíritos imperfeitos. Tais localidades representam o próprio desculpa, eu falei com uma entonação aqui, para nós que somos espíritos imperfeitos, essas localidades representam o próprio paraíso, né? Essas comunidades superiores. Exprimem diferentes graus de purificação e, por conseguinte, de felicidade. Como exemplo de colônias superiores, citamos a denominada Plano dos Imortais. Também está no livro aqui do André Luiz, ó, livro Obreiro da Vida Eterna, psicografada, né, pelo Chico, está descrita no capítulo 3. O habitante das esferas superiores vive muito acima de nossas noções de forma, né, até difícil da gente imaginar esse ambiente aqui, né, em condições inapreciáveis à nossa atual conceituação da vida. Já perdeu todo o seu contato direto com a crosta terrestre,
e só poderia fazer-se sentir por lá através de enviados e missionários de grande poder. Há um distanciamento, né, nesse sétimo céu aqui, né, nesse terceiro céu, vamos dizer assim, né, que a gente poderia considerar. Ô, Simone, Oi. ó, corrigindo, realmente, tem a umbral e aí logo em seguida a zona de transição, onde estão as colônias espirituais e os postos de socorro. Isso mesmo. Tá. Então, é isso que está no É na EAD zona de aqui. transição. Transição, né? É Isso. fronteira, mas já saiu, digamos assim, né? É. Uhum. E Que é aí difícil depois a vem gente as imaginar. esferas superiores e depois as resplandecentes. Cada um dá um nome, né? Diferente, mas é isso aí. É mais ou menos, vamos dizer, é a mesma coisa com as denominações um pouquinho diferentes de um autor para outro, uma literatura para Sim. outra, né? Uhum. Então, aqui, essa aqui que está no... a gente imaginar, né? Então, Paulo, com aquele arrebatamento, certamente ele deve ter ido a uma comunidade, né? A uma região superior dessa, né? Ter tido aí um contato com essas comunidades aí, esse terceiro céu, e traz, né, as informações, né? E aqui no livro também, ó, você vê que ela continua assim, ó, os grandes místicos da humanidade, em processos luminosos de viagem astrais, foram, a muitas delas, de onde vieram, guardando na lembrança detalhes e ocorrências que narravam aos seus contemporâneos. Então, isso não ocorreu somente com Paulo, né? Teve vários aqui, vários místicos, né? Principalmente esses missionários, que tinham esse contato, né? Com essas regiões aí João, superiores. né? Sim. Então, quase todos, assim, né? Vamos dizer, quase todos eles. Até ela fala dos apóstolos aqui depois, né? Porque são informações que, né, que devem chegar até nós, e a forma de chegar através deles, né, nesse arrebatamento. E aí eu trouxe aqui uma coisa para a gente pensar, que é aquele fenômeno do êxtase, né? O êxtase é esse contato aí nessas regiões superiores, né, envolvimento por isso tudo, que Kardec também vai trazer para a gente, depois eu vou mostrar aqui essa diferença de êxtase, sonambulismo, catalepsia, como fenômeno mediúnico, né, de contato, para poder, quer dizer, tá no corpo físico, igual o Paulo falou lá, né, não sei se estou no corpo, se não estou no corpo, né, e, na verdade, a gente vê que é uma emancipação da alma, né? O corpo, ele fica. Né? Mas o estado de consciência, nessas regiões aqui, quem tem esse arrebatamento, os estáticos, né, que são chamados, é imensa, né? O estado de consciência melhora muito até, inclusive. Aqui, ó, só vamos ler o que ela continua trazendo aqui, ó, sobre Dante Alighieri, no incomparável poema da Divina Comédia, tentou ser o mais fiel possível nas múltiplas reminiscências dos passeios espirituais, amparados por Virgílio e Beatriz, em que o seu estro defrontou inimigos e antipatizantes políticos e os situou conforme a imaginação preferiu. Porque na Divina Comédia ele escreve, né, tem o inferno de Dante, tem o purgatório e tem, né, o céu, define essas regiões aí nos livros dele, né. Lendo aqui ainda da Teresa d'Ávila, ó, reiteradas vezes, nos trânsitos sonambúlicos e nos estados catalépticos sucessivos, viajou em corpo espiritual na região destas organizações, ali recolhendo e trazendo informações superiores, com que sustentou suas irmãs do Carmelo e a si mesmo se fortaleceu, a fim de superar as terríveis condições morais da época, estabelecendo as nobres e austeras linhas dos deveres a que se entregou em culto de elevação e glória. Então, Teresa d'Ávila também, ela era carmelita, né? Ela era dessa congregação. Vamos ver aqui, ó. Eu trouxe um pouco, a gente vai falar dela e do Dante também, mas olha só, essa questão do sonambulismo, do êxtase, da catalepsia, né? Como são esses fenômenos? Então, segundo o Livro dos Espíritos, nessa questão 425, o sonambulismo natural tem relação com os sonhos? É feita a pergunta, né?
Como explicá-lo? É um estado de independência do espírito, mais completo do que no sonho. Estado em que adquire maior amplitude de suas capacidades. A alma tem, então, percepções de que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. É como se o sonho fosse um estágio anterior, né, ao sonambulismo natural, como ele fala aqui. No sonambulismo, o espírito está na posse plena de si mesmo. Os órgãos materiais, achando-se de certa forma em estado de catalepsia, deixam de receber as impressões exteriores. Então, eu entendi aqui, né, que nessa explicação dessa pergunta aqui, essa resposta que teve, explica um pouco por que a Joana se refere, né, transes sonambúlicos da Teresa d'Ávila, né, e nos estados catalépticos sucessivos. Então, tem uma relação aí, a catalepsia é do órgão físico, né, ela fica um estado de paralisia, né, tanto que às vezes o cataléptico pode ser enterrado, né? Tem aqueles casos de ser enterrado vivo, às vezes, né? Tá só com a catalepsia, porque os sinais vitais, né, dos órgãos, eles vão desaparecer. E aqui ele fala, né, deixam de receber impressões exteriores. Então, nesse estado em que o corpo está completamente ali, né, entregue, quase sem sinais vitais, ocorre o sonambulismo, né? O espírito está pleno, ele vai se desligar do corpo, né? Nesse estágio aqui. E é o que ela fala que ocorreu a ida da Teresa d'Ávila para essas regiões, né? Do plano espiritual. Quer ver? Ó, e tem mais um pouquinho aqui, ó, na 439, que diferença há entre o êxtase e o sonambulismo? O êxtase é um sonambulismo mais apurado. A alma do estático ainda é mais independente. Olha só. Então, tem como se fossem graus mesmo, de independência da alma na sua ligação com o corpo, né? O espírito do estático penetra realmente nos mundos superiores? Aí, a resposta. Vê esses mundos e compreende a felicidade dos que os habitam, donde lhe nasce o desejo de lá permanecer. Porém, há mundos fechados aos espíritos que ainda não estão bastante purificados. Então, os espíritos que ainda não estão bastante purificados, quer dizer, não têm tanto acesso, né? Não vai poder ficar lá nesse mundo superior, né? O mesmo estático, né? Que é um encarnado, porque esses fenômenos só acontecem com os encarnados, não é? Eu quis trazer aqui, porque ela coloca aqui, e às vezes fica difícil da gente perceber, e que no êxtase é um fenômeno que vai mais além, esse desligamento, e propicia esse contato com o mundo mais superior ainda, né? Tá? Eu não sei se vocês querem fazer alguma colocação, alguma ideia aí que ficou. Simone, achei aqui, ó, no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz fala sobre essas zonas Também das 7 esferas. Ah, tá. No André Luiz também tem, né? Evolução em Dois Mundos. Uhum. Eu acho que esse livro a gente vai estudar ainda. Não tem um estudo de quarta-feira, né? Eu acho que a gente vai estudar a evolução. Eu acho que não foi estudado ainda lá. Então, gente, ó, a questão aí do sonambulismo, da catalepsia, do estático, esse estado que propicia um encarnado de atingir essas localidades, né? E aqui, ó, falando um pouquinho da Teresa d'Ávila, que foi tirado ali do Consolador, né? Ela é cognominada a Santa do Êxtase, que ela descrevia como um voo para o alto que se efetua no interior da alma com a velocidade de uma bala disparada de uma arma. Olha a colocação, né? Então, a alma se desloca, né, rapidamente. Ela é a Madre Teresa de Ávila, né, que ela é de Ávila, canonizada em 1622. Mas ela ela desencarnou 40 anos antes, né, de 1622. Então, ela foi uma religiosa mística espanhola, né, que a Ávila é na Espanha, reformadora da Ordem dos Carmelitas e doutora da Igreja.
nascida em Ávila em 1515, desencarnada em Alba de Tormes em 1582. O autor informa que, na vida extraordinária dessa santa, os acontecimentos naturais cruzam-se sobre esferas sobrenaturais. As ordens terrenas e celestes se misturam, visões emergem da percepção, o som de vozes humanas foi absorvido pelos chamados celestiais, e a frágil forma humana serviu em momentos de êxtase, de nave de abundância divina. Então, é uma forma aqui de colocar todos esses fenômenos desse tipo de percepção, né? Essa é uma percepção mediúnica, né? Porque em corpo encarnado, né? Aqui coloca assim, né? Ainda complementa, ou seja, uma grande médium, explica Allan Kardec, tem um relato ali no capítulo também 14 do Livro dos Médiuns, tá? Sobre esse fenômeno do êxtase, né? Do estático. Que eu vim pegar aqui também, gente, que eu trouxe, ó, sobre o Dante Alighieri, porque ele era um escritor italiano, né, florentino, né, de Florença. E nessa artigo, né, do jornal Mundo Espírita, eu trouxe, que é um jornal da Federação Espírita do Paraná, sua descrição dos estágios da alma na espiritualidade de Dante, né, porque ele escreveu os estados da alma, ou está no inferno, ou no purgatório, ou você está no céu. Então, dessa forma é colocada aqui, ó, sua descrição dos estágios da alma na espiritualidade levou um crítico a escrever: Dante nos leva em viagens através dos horrores do inferno, cruza as regiões do purgatório e chega às glórias do céu. Então, ele é levado, né, ó, o poeta desprendia-se do corpo físico e visitava essas regiões. Ao voltar ao corpo somático, a sua impressão de angústia e pavor se lhe refletia no rosto, daquilo que ele tinha visto. Então, ele, de fato, ia a essas localidades, só que ele não ia só para o plano superior, né, ele ia para as regiões também inferiores. Um amigo observou certa vez que ele parecia ter saído diretamente do inferno. Nesses desdobramentos, Dante se dizia acompanhar pelo seu guia espiritual, o poeta romano Virgílio, pelo que descreveu como sendo o inferno e o purgatório. Então, ele seria levado aí por um guia, né, alguém que o acompanhou, que seria Virgílio. Sua amada Beatriz o conduz pelas vielas do que ele considerou ser o paraíso. Ele retornava, né, que está aqui, ele retornava tão maravilhado dos seus passeios mediúnicos pelas regiões espirituais, que dizia ser incapaz de descrever toda a glória do que, no seu entender, era o paraíso. E eu não sei se assim, vocês já tiveram acesso aos livros, eu não li, né, eu não conheço não fiz essa leitura aí das obras de Dante, mas é interessante, né, que realmente ele era arrebatado, ele era levado de fato, né? O que ele descrevia eram coisas que eram reais, né? Que existiam mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu coloquei, gente. Cara, que ele vai, cara, que não vai. Ah, tá. Vamos continuar a leitura aqui no livro. Olha lá, ó. Os apóstolos e missionários de todos os tempos reconheceram de perto essas experiências superiores, de cujas viagens retornaram refeitos e ágeis para dar prosseguimento às lutas em que ascenderam as mais altas culminâncias do bem. Então, é um fenômeno comum, né, entre esses apóstolos e missionários. Ocorreu isso algumas vezes em vários, né, esses fenômenos aí. Não bastasse tais recordações, os Espíritos do Senhor incessantemente se referem a essas mansões de perene luz e àquelas mansardas de contínuas rêfregas purificadoras, emulando os homens a preferência da vitória sobre as vanglórias terrenas, em permanentes mistérios de elevação.
Ao império do pensamento se constroem as algemas da escravidão e as asas da angelitude nos mais variados rincões do universo. Ou seja, né, falam que a gente está onde está nosso pensamento, né, e é isso aqui mesmo que está falando, né. A gente pode ir para o céu e para o inferno, criar isso para nós mesmos, né. Vai depender do pensamento. Metrópoles trabalhadas em substância sutil, plástica e de fácil moldagem às mentes ditosas constituem os painéis de incomparável dita, onde reinam a paz, a ventura plena e a felicidade sem jaça, sem mácula, né, sem imperfeição. Então, existem metrópoles, cidades mesmo, ela está se referindo àquilo que a gente leu antes ali, né? Há incontáveis instituições beneficentes e socorristas no além-túmulo, que se afervoram no auxílio aos que transitam na terra e partem do corpo após a desencarnação, demorando-se hebetados, inconscientes, mortos-vivos nas necrópoles e nos redutos dos lares onde já não lhes é lícito permanecer. Eu lembrei isso aqui do livro também, Ação e Reação, né? Tanto é que depois a gente vai ler um trechinho. Lembra da Mansão Paz, né? Que fica nessa região aqui e faz um socorro, né? Tem um socorro, a gente vai ver essa descrição aqui, já a gente vai falar sobre ela, aqui pensando nessas instituições socorristas. Legiões de abnegados e caridosos, mensageiros do Senhor, recolhem em institutos de recuperação e aperfeiçoamento os desencarnados em dor, fortemente imantados às sensações do corpo em decomposição, no sagrado ministério de amor e misericórdia com que lecionam fraternidade e santificação. Educandários e hospitais de retificação, à semelhança dos que existem na Terra, melhor organizados e mais aprimorados, se abrem convidativos, como santuários de recolhimento e correção para a elevação dos caídos e recuperação dos inditosos não totalmente vitimados pelas forças oeses da natureza animal que eles mantinham predomínio. Conforme existem na Terra, conglomerados e organizações humanas para albergar a imensa legião de criaturas, sucedem-se múltiplos, acolhedores como ninhos de ventura que aguardam os seus habitantes momentaneamente, excursionando em aprendizagens nas debilmente coloridas paisagens terrenas. Né? Então, quer dizer, todos esses ambientes, esses locais com as suas definidas funções, vamos dizer assim, né? E aí, a gente vendo aqui pelo slide, ó, do livro Ação e Reação, no capítulo 1, o André Luiz vai ter uma descrição da Mansão Paz, né, para a gente relembrar, que esse livro a gente está estudando na quarta-feira, né, Hilário e eu visitávamos a Mansão Paz, notável escola de reajuste, de que Druso era o diretor abnegado e amigo, né. O estabelecimento fica situado em regiões inferiores. Então, você vê, já é um pouco diferente do nosso lar, da colônia Nosso Lar, né? A Mansão Paz, ela fica realmente nessas regiões inferiores aqui, acredito que seja um umbral, né? Ou até menos, né? Eu não lembro se tem uma descrição mais à frente. Era bem uma espécie de mosteiro São Bernardo em zona castigada por natureza hostil, com a diferença de que, em vez de ter neve, em vez de ser um mosteiro, né? Daqui como a gente conhece, com regiões com neve, aqui, ó, quase constante em torno do célebre convento, né, encravados nos desfiladeiros entre a Suíça e a Itália, esse mosteiro São Bento que ele está descrevendo, né, ao invés de ter neve, era ali substituída por uma sombra espessa, que naquela hora se adensava, movimentada e terrível, ao redor da instituição, como se tocada por ventania incessante. Me veio, gente, à mente aqui aquela tempestade de poeira do ano passado aqui, das terras, né? Só que aqui a gente vai ver que é bem pior, né? Em volta da Mansão Paz. É muito pior, né? Então, aquele vendaval, aquela substância, como é que ele fala aqui? Ó, uma sombra espessa, né? Aquela sombra, aquela coisa escura ali, né? Em volta da mansão, né? E a mansão parecia um mosteiro, né?
Ali, ó, o pouso acolhedor que permanece sob jurisdição de nosso lar. Então, a mansão Paz, ela é... Opa, pulei aqui, gente. É de jurisdição da colônia Nosso Lar, né? Está fundado, ó, há mais de 3 séculos, dedicando-se a receber espíritos infelizes ou enfermos, decididos a trabalhar pela própria regeneração. Criaturas essas que se elevam a colônias de aprimoramento na vida superior ou que retornam às esferas dos homens para a reencarnação retificadora. Então, ela tem uma finalidade também, né? De receber esses espíritos infelizes ou enfermos que podem ali trabalhar para a sua regeneração, né? E ficam doidos para reencarnar, né? Não tem um caso de um lá, agora não me lembrar o nome dele, que ele queria mesmo, era... estava aguardando pela reencarnação, né? Para descansar. Lembra essa história? Que era descansar na Terra, né, Cida? Então, estava aguardando para fazer isso aqui, a reencarnação retificadora. E ele trabalhava lá, tá? Em razão disso, o casario enorme, semelhante à vasta cidadela, instalada com todos os recursos de segurança e defesa, porque aí aquela casa ali, que lembrava um mosteiro, tem que ter muros, né, uma segurança em relação a tudo que está ao redor, já que estão numa região inferior, né? Olha lá, a vasta cidadela instalada em todos os recursos de segurança e defesa, mantém setores de assistência, cursos de instrução, nos quais médicos e sacerdotes, enfermeiros e professores encontram depois da morte terrestre. Tem professor, acho que eu vou parar lá, ó. Você já tem lugar lá, ó. Tá vendo? Ó, já tem para onde ir, né, Marli? Vou pedir para ir na Mansão Paz lá trabalhar, na retificação, né? Aqui, ó, professores encontram, depois da morte terrestre, aprendizados e quefazeres da mais elevada importância. Enquanto nos entendíamos, reparávamos lá fora, e aqui é interessante a descrição do ambiente, né, na região inferior, através do material transparente de larga janela, a convulsão da natureza. Ventania ululante, carregando consigo uma substância escura, semelhante à lama aeriforme. Esse a gente teve aqui, ó, a nossa tempestadezinha aqui, né, graças a Deus foi um dia só, né, gente, já fez um estrago, você imagina um negócio constante lá, né, que coisa, né, como imaginar uma região dessa também, né. Olha aqui, ó, semelhante a uma lâmina aeriforme, remoinhava com violência, em torvelinho estranho, a maneira de treva encachoeirada. Veja que eu acho que tem até dificuldade de descrever, né? Quais palavras vai usar para descrever isso aqui? Uma treva encachoeirada. Olha que coisa, porque tem um movimento muito grande ali, né? E de corpo monstruoso do turbilhão terrível, rostos, né? Humanos surdiam em esgares de horror. Pensa quem que estava no meio da tempestade, né? Vociferando, maldições e gemidos apareciam de relance, jungidos uns aos outros como vastas correntes de criaturas agarradas entre si em hora de perigo, na ânsia instintiva de dominar e sobreviver. Olha só, né, a condição aqui no meio do turbilhão dessas almas, né? Aí ele fala aqui também, ó, há 50 anos sucessivos estou em refúgio de socorro, que é o Druso falando, né? Oração e esperança. Penetrei os umbrais dessa casa como enfermo grave, após o desligamento do corpo terrestre. Encontrei aqui um hospital e uma escola, que é isso que ela não está falando aqui, a Joana, né? Educandários e hospitais de retificação, a semelhança dos que existem na Terra, né? Ela está falando, aí eu lembrei dessa descrição aqui da mansão. Aí aqui, ó, encontrei um hospital, uma escola, amparado, passei a estudar minha nova situação, anelando servir, né? Então, ó, a questão é o serviço mesmo, né? Vai lá para trabalhar, né? Aqui estamos descansando, vamos aproveitar, né? Nosso descanso. Lá a gente tem que trabalhar. Fui padioleiro, aí ele fala da história dele, né? Cooperador de limpeza, enfermeiro, professor, magnetizador, até que, de alguns anos para cá, recebi jubilosamente o cargo de orientar a instituição.
sob o comando positivo de instrutores que nos dirigem. Isso aqui acho que dá para parar. Então, é só mais a gente ter essa noção, né, realmente aqui, dessas localizações, essas localidades, o quanto isso existe ali, né, real, né. Deixa eu ver onde é que eu parei aqui, ó. Ninguém se surpreenda, portanto, que a vida espiritual seja refletida nas comunidades terrenas, que são cópias imperfeitas das sociedades vigentes nos círculos superiores do orbe, e nos planetas onde a vida estua sem sombra, sem dor, sem morte, sem adeus. Então, faz essa comparação mesmo, né, da vida aqui terrena, da matéria mais densa, com a vida espiritual. O esquecimento temporal, de forma alguma, constitui justificativa para que se argumente contra a existência do mundo das causas e dos efeitos é a sua resposta de afirmação. Né? Então, ela se refere a esse termo aqui, ó, existência do mundo das causas, né? Esquecimento, de forma alguma, constitui justificativa que argumente quanto à existência do mundo das causas, né? Então, toda causa produz o seu efeito. E lá no mundo espiritual, a gente tem as causas, a gente tem o entendimento do que passamos como efeito aqui, né? Concessão divina, o ouvido, o esquecimento, não impede, todavia, que surjam e ressurjam as lembranças em forma de insopitável melancolia, que, vez por outra, visita a mente e o coração dos homens. Então, é aquela coisa, por mais que nós temos o esquecimento, mas veja como fica, né, aquela reminiscência, aquela lembrança, né, que olha ali, ó, lembrança de uma forma insopitável, não é uma melancolia, que, vez por outra, visita a mente e o coração dos homens, nublando-lhe os olhos de lágrima e dores, e doces, né, aliás, reminiscências no ergástulo do carreiro carnal. Quer dizer, por mais que a gente tenha esse privilégio aí, né, do esquecimento, mas alguma reminiscência a gente tem, e eu acho que isso reflete, né, a nossa alma, esses estados de melancolia, de tristeza, né, são as lembranças lá das causas, né, do que causamos, do que provocamos, né. Acho que a gente pode pensar assim, que fica a lembrança do mundo da vida espiritual. É como se não por mais que desconectasse, mas não desconecta 100%, né? Você não nasceu, desligou do mundo espiritual. Não tem como, né? Então, elevemo-nos pela ação enobrecida e pelo exercício da meditação profunda acima das conjunturas imediatistas e conseguiremos vincular-nos a esses centros de comando e vitalização dos ideais humanos, podendo ali aurir forças para as vitórias sobre nós mesmos, ao mesmo tempo conseguindo libertar-nos das ligaduras carnais, pelo desprendimento parcial, através do sono, para fruir as benesses da excelsa misericórdia que o Senhor confere aos que o amam e buscam ser-lhe fiéis. É essa questão nos elevar, né, para a gente ter contato com essas regiões melhores, né, porque senão é aquilo que a gente estava até, acho que falando em alguma aula anterior aí, sobre a visita umbral, né, quando a gente se desprende, não foi que a gente comentou, né, que quando se desprende pelo sono, grande parte da população vai para as regiões, né, fica, né, não vou dizer que vai, porque esse umbral é aqui, né, em torno, no nosso entorno aqui, fica na região e não consegue ter esse acesso aqui, né, como foi citado por Dante, né, que conseguia, a Teresa d'Ávila, né, que é estática e conseguia, Paulo, e os apóstolos todos lá, né, a maioria deles tiveram essa condição, né, de acessar esses ambientes. E a gente precisa, né, pela oração, pela nossa conduta, né, a meditação profunda, como ela fala, acima das conjunturas imediatistas. Isso aqui, né, é importante, né, aquela visão que a gente não tem que, é o hoje, é o agora, eu estou fazendo, não, é a vida futura, né, sempre aquilo que a gente, às vezes,
está comentando, né? A vida futura, a necessidade da visão como um espírito mesmo, né? Então, eu vejo por aí. Não sei se vocês quiserem falar alguma coisa. Amam e busco ser fiéis. Falta mais esse trechinho aqui, né? Diante dos painéis de sol ou de estrelas, frente aos jardins e pomares, perante as construções da arte, da beleza e da ciência, alonguemos o pensamento e procuremos registrar os nobres sinais de elevada estesia, sensações, né? As elevadas sensações dessas paragens de felicidade, antegozando o futuro e considerando que, se o homem imperfeito e endividado pode edificar e gozar desde já tanta harmonia, o que esperará aquele que, após a tarefa cumprida no mundo, retornar ao país de misericórdia e amor de onde veio? Olha como a Joana traz, assim, uma visão bem consoladora, né? Tipo assim, trabalha, se dedica, porque se até mesmo aqui no nosso mundo, né, que conhecemos aqui, nosso mundo físico, tem essas regiões, né, não é regiões, como é que ela coloca aqui, ó, jardins, pomares, construções de arte, beleza, da ciência, quer dizer, tem muita coisa que a gente já tem condição de apreciar, né, materialmente falando aqui no nosso mundo, né. Eu, às vezes, você sabe o que eu, às vezes, fico até pensando? Que, assim, por exemplo, se a nossa matéria não fosse tão densa, pela nossa inferioridade, será que os nossos locais aqui, nossas árvores, os nossos animais, pássaros, não ia ser tudo muito mais feio, né? Como acontece no umbral, né? Que é tudo muito por conta da matéria ser mais fácil, né? De modificar de acordo com o pensamento, né? Então, eu acho que a gente tem esse privilégio, porque, ó, pega um ser mais avançado, evoluído, e pega ali um criminoso terrível, e ele pode contemplar, né, a mesma árvore, a gente contempla, né, a mesma natureza, o mesmo sol, né, interessante isso, né, uma condição em que estamos aqui numa matéria e que Deus nos permite isso, você vê que é oportunidade para tudo, né, até nesse sentido aqui, de ter esse contato, porque na hora que desencarnar, se ele é um criminoso, provavelmente ele vai, né, por pensamento, para uma região em que o ambiente possivelmente não vai ter, né, essa beleza, que esses pôr do sol que tem agora, né, gente, que é vocês viram que agora o pôr do sol fica bem róseo, né, bem, uma coloração, assim, muito bonita no fim sempre teve, né, mas eu acho que agora teve um fenômeno lá do vulcão, né, parece que é isso que tem explicado aí, as partículas lá em suspensão e tal. Não é? Uma beleza assim, e a gente já contempla isso. Aí ela coloca isso, imagina após a tarefa cumprida no mundo, né? Que são esses missionários aqui, os locais que eles iam, né? Ou para onde eram arrebatados, levados, né? Então, assim, é uma coisa que até a gente tem dificuldade de imaginar, né? Esses mundos superiores ali. Tanta beleza, tanta harmonia, uma natureza perfeita, né? Aí aqui ela termina, acho que só tem um pedacinho. Alentados por essas expectativas, prossigamos fiéis e humildes. Né? Então, a fidelidade aí no Cristo, né? Nos princípios do Evangelho, né? Acho que tudo isso que ainda a gente oscila muito, né? Fica muito preso aí a tantas condições aí de inferioridade mesmo, né? Aquelas coisas que ainda tem na gente, né? Essas questões e a nossa dificuldade de prosseguirmos fiéis e humildes, né? Aí eu acho que aqui, gente, não sei se vocês querem fazer alguma colocação. Não. A gente ter a ideia, né? Onde será que nós estamos? No céu, no inferno, no purgatório? Cada dia a gente está num lugar diferente. Às vezes a gente não tem ainda essa fidelidade, né? Como que ela está dizendo aqui. A gente, às vezes, oscila ainda.
esse céu e inferno vive muito dentro da gente ainda. Mas eu acho que a gente já tem uma consciência, né, dessa realidade. Você, por exemplo, você falou uma coisa que eu fiquei pensando, né? Quer dizer, todos têm a oportunidade de ver um pôr do sol, mas muita gente não presta atenção nisso, né? Não olha um céu estrelado. Que importância tem isso para muita gente? O que você está olhando aí, feito bobo para o céu, né? Então, ainda não tem essa capacidade dessa percepção, né? Então, acho que já é pode ser um progresso muito pequenininho, mas já é alguma coisa, né? Por exemplo, você se sentir sensibilizado pela dor do outro, às vezes você não vai resolver a dor do outro. Você não tem condição, às vezes, de resolver definitivamente, mas já te sensibiliza. Muitos não. Daí não é comigo, né? Então, eu acho que essas diferenças, assim, a gente já não nos coloca em uma situação melhor nem privilegiada, mas já é uma forma diferente de ver o mundo, né? Então, isso já demonstra uma certa vontade, pelo menos um desejo de ser melhor, né? Pode não nem ser melhor, mas pelo menos já busca, né, encontrar essa situação melhor, né, de vida, de visão, de sensibilidade. Isso aí já é alguma coisa, né? Pode não ser ainda tudo, mas já é um início, né? Eu penso. Ô, Cida, não abriu. Não abriu o seu microfone. Agora fechou a câmera. Ué, será que ela Fechou saiu? os dois. Não, acho que não saiu, mas fechou, a menos que ela não está conseguindo, né? Por algum motivo ali. Ela ia falar alguma coisa e não conseguiu, Cida, voltar, retorne, Cida. Aí o som ainda não está para nós, não está abrindo. Agora, é o caso que eu mais recebo aqui em casa, que é até engraçado, é que quando eu vou doar um enxovalzinho, eles falam assim, só pobre ganha filho, só pobre que não tem condições tem filho, só não sei o quê, e sempre a mesma história. Eu falei, aí a mulher que leva os enxovais, né, ela que é crítica, né, então, né, agora nasceu trigêmeos, gêmeos e aquela coisa, e tudo lá da favela. Então, eu brinco com ela, deixa esses espíritos reencarnarem, eles precisam vir. Olha, faz anos que eu venho trabalhando. Aí, esses dias, ela conversando com outra pessoa, eu vi que ela falou, a mulher falou para ela, mas você já veio buscar enxoval de novo? Ela falou assim, eu tenho que entregar bastante enxoval essa semana, né? Aí ela pegou e falou para ela, a outra falou assim, mas só pobre tem filho, né? Ó, a mesma ditado. Aí ela falou, mas deixa essas crianças nascer, pelo menos salvei uma alma. Já conseguiu convencer, né? Porque você vê... ela faz o trabalho, você vê, para ela tirar aquele mal-estar que ela está doando enxoval com aquilo dentro. Então, agora ela já não tem aquela coisa ruim quando vai doar o enxoval. Ela adora doar enxoval, mas ela tem que tirar aquela mágoa, né? Que é uma mágoa, uma sombra, não é, Simone? Então, eu acho tão engraçado isso, porque você vê, é o meu dia a dia que, olha, faz só 50 anos, tá? Não é um dia, não. Todo dia a mesma história. Você está igual o da Mansão Paz lá, faz 50 anos também. No trabalho. É que isso aconteceu ontem, é toda semana. Você vê, às vezes é difícil a pessoa se convencer, né? Assim, do propósito que existe, a importância da reencarnação. O pior que é isso, né? Não interessa ser na favela, às vezes aquela reencarnação está sendo algo assim, né? Mas você vê, eu explico para ela, quando ela está sozinha, que ela não vem acompanhada, né? Olha, você precisa entender que esses espíritos precisam vir para cuidar do planeta. Então, a gente doutrina, né? Mas quando ela vem com alguém que vem buscar, eu fico quieta, né? Ai, Cida, é bem isso.
engraçado isso. E assim, né, gente, tem que encarnar, né? A gente vê a importância da encarnação, principalmente para esses que estão, né, querendo uma oportunidade de retificação, né, como ela fala ali, nesses locais, nessas mansões, nessas colônias de retificação, precisa reencarnar. O que parece para nós, assim, uma coisa terrível, né, que vai nascer numa condição tão difícil, parece, na nossa visão curta, né, parece que é uma coisa terrível, e, na verdade, onde é que esses espíritos estavam, né, o que eles estavam passando lá? Ou esses que vêm para ajudar o planeta, que eu estou Também. acreditando, que estão vindo muitos missionários e não tem aonde vir. Então, eles têm que vir na favela, não tem lá, só é uma média de 100 a 200 grávidas ao mês. Então, é o que eu te falo, é um contingente muito grande perante a sociedade. E não tem idade. Vem jovenzinha, né, vem Tudo. tudo quanto é tipo Então, de situação, né? olha, o maior aprendizado que eu tenho toda semana é esse daí, viu, Simone? Sua aula foi perfeita, viu? Dá uma noção, né, das localidades e da importância da gente valorizar o que a gente tem aqui, né? Porque pode ser que estamos num refúgio, né? Pode ser que estamos passando por um período realmente que nos foi dado para o descanso, né? Então, quem sabe, né? Então, Quem vamos sabe? aproveitar, né? Como diz ela aqui, seja fiel e humilde, né? Seja fiel e humilde. E aí a gente vai ajudando, não importa como seja, importa que se ajude, e não importa quem seja, né? Então, eu comento muito com a Marli, porque todo mês quando encontro ela, antigamente, eu preciso de um enxoval para doar. Hoje não, vem a mãe, vem os problemas, vem a dificuldade, vem tudo. Então, para você ver em que grau que chegou hoje, né? Então, eu acompanho muito bem isso, eu falo que não precisa sair de casa para você ter a lição. A lição vem na sua casa. Interessante mesmo, né, esse seu depoimento, viu, Cida? Porque, né, realmente, você está aí É o que você chega, disse na né? aula hoje, é a persistência. Então, essa colônia tem 300 anos, mas o dia a dia é igual, porque você vê, a luta é a constante, trazer os Sempre tem isso, a mesma coisa parece, né? Parece que sempre é a mesma situação, né? Igual o seu João falou quarta-feira, é 24 horas, não tem dia, só noite. Então, assim, o trabalho não para. É isso mesmo. E que Deus nos ajude a nos dar bastante energia, saúde, né? Para estar sempre podendo servir, né, Cida? Isso, intuição para os bons atos, né? Para as E boas. orar para que esses espíritos venham. Depois o tempo passa, cresce e vai e segue, né? Então, o que está determinado para ele vai seguir. A gente não tem como julgar, mas que eles venham, eles vêm. Então, vamos ajudá-los a vir, né? Vamos construindo esse mundo aí, né? Isso. Então, tá bom, gente. Acho que agora podemos encerrar. Como eu fiz a prece inicial, vocês não querem fazer, Cida ou Marli? Quem poderia? Não sei. Posso fazer. Vamos, então, juntar os nossos pensamentos e, com um sentimento de gratidão profundo, levarmos as preces até a figura de Jesus, esse irmão maior, que fez questão de chegar até nós, para que nós sentíssemos as mesmas emoções, os mesmos sentimentos que ele conquistou e adquiriu. Ele que nos estendeu a mão, preparando o terreno, mostrando-nos o caminho, para que nós aprendêssemos a perdoar a nós mesmos, as pessoas que, por algum equívoco, nós tenhamos magoado ou deixamos-nos magoar, retirando esses sentimentos inferiores, para que nós possamos, Jesus, enxergar a maravilha do mundo que o Senhor nos apontou.
acreditando firmemente que Deus nos criou para vivermos em paz, em harmonia, em amor. E muitas vezes nós, ainda imperfeitos que somos, escolhemos um caminho mais largo, escolhemos um caminho em que, em vez de nos livrarmos dessas imperfeições, agravamos mais a nosso estado. Mas, mesmo assim, nós não perdemos a confiança de que o Senhor nos mostrou o caminho. E ajude-nos a tomar o seu fardo, porque ele é leve e suave, e com certeza nos levará por uma situação melhor. Pedimos isso para todos aqueles com quem convivemos, os nossos amigos, os nossos familiares, e mesmo aqueles que, por alguma razão, não simpatizamos totalmente. E pedimos também que esta paz, essa luz, penetre os corações dos governantes do nosso planeta, do nosso país, de outros países, né, vizinho a nós, e também um pouco mais distante. Que esta esperança do amor, da paz, torne-se uma realidade, que gradativamente nós possamos nos desprender da inferioridade que nos faz arrastar sobre a terra e possamos voar em direção a Deus, nosso Pai Criador. Mais uma vez, nós agradecemos a oportunidade que nos dá e que a sua paz, Senhor, nos envolva e nos proteja, ora e sempre. Graças a Deus. Prontinho, gente. Muito bom, Marli. Maravilhosa a prece. Eu lembrei de mais uma coisinha. Ontem, lá na guerra, nasceu 3 crianças. Pois é, então, mata um pouco e nasce outro. Dificuldade. Então, nascendo as crianças lá naquele frio, fizeram um acampamento.